Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde. Estamos chegando, trazendo na bagagem mais um programa recheado de informações para você que quer estar antenado com tudo que está se passando no mundo da educação. No programa de hoje, nós vamos tratar da Escola Sem Partido. Vamos apresentar uma matéria sobre a Semana de Consciência Negra que foi gravada em Nossa Senhora da Glória. Vamos conversar também com o vice-presidente do Sintese, professor Roberto, sobre os projetos que serão votados na Assembleia Legislativa de Sergipe e que mexem com a vida de todos os funcionários públicos. Fique com a gente, está no ar a TV Sintese. Você está ouvindo essa música? Pois é o tema da vitória. E é isso que nós queremos celebrar no programa de hoje. A vitória da educação brasileira, a vitória da democracia, a vitória do bom senso. Parlamentares, educadores, educadoras, estudantes e sociedade derrotaram o projeto de lei da mordaça na Câmara dos Deputados. Uma vitória da resistência. O dia 11 de dezembro de 2018 entrará para a história como o dia da vitória da resistência do setor educacional brasileiro às tentativas de censura e mordaça na educação. Os parlamentares da oposição, em total sintonia com os interesses dos educadores e educadoras, estudantes, entidades educacionais, sindicais e científicas, derrotaram o projeto de retrocesso por eles denominados Escola Sem Partido. Os educadores do setor público brasileiro, representados pela CNTE, saúdam o esforço persistente de mobilização permanente de todos os trabalhadores em educação e de todos os estudantes, que por sua luta enterraram por hora esse projeto que ousava nos calar. Aqui também ninguém vai soltar a mão de ninguém. Senhores parlamentares sergipanos, um aviso, estamos de olho em vocês. No último dia 6 de dezembro, foi realizada na cidade de Nossa Senhora da Glória, na Escola Municipal Professor José Augusto Barreto, a segunda mostra pedagógica Consciência Negra. Vamos saber como foi? O projeto Consciência Negra, Educação Não Tem Cor, é um projeto que a gente construiu. A gente sabe muito bem que o nosso país é um país que tem a sua população, 52% são negros. E desses 52%, uma minoria ainda ocupa espaços. E a gente também, um outro fator, é a questão do preconceito racial, que ainda ele é enraizado na sociedade. Querendo ou não, há várias pessoas negras no nosso Brasil. Isso é algo inevitável. Então, entregar para a criança esse conhecimento de respeitar raça, cor, religião, ou até mesmo outras coisas que a pessoa em si tem, que cada um é diferente, a criança vai crescer e ser um cidadão melhor a cada dia. E é isso que as escolas do nosso Brasil têm que trabalhar cada dia mais. E essa é a importância do nosso projeto. Então, eu acho importante a escola retratar desse assunto, né? Porque, assim, é um assunto que ele às vezes é ainda um tabu para muita gente, né? Então a gente está falando sobre racismo, sobre identidade negra, sobre apropriação cultural. Então a partir da prática, a gente discute esses temas de uma forma leve, mas bem afirmativa, bem incisiva. E nesses momentos da gente chamar a atenção do alunado para que eles possam entender que o respeito ao outro, independentemente de cor, de raça, de religião, deve se haver. Parabéns a professores e estudantes da Escola Municipal Professor José Augusto Barreto. O Jornal TV Sintese Notícias vai ficando por aqui. Assista agora a entrevista com o vice-presidente do Sintese, professor Roberto, que vai tratar de um assunto muito importante.
Projetos que serão votados na Assembleia Legislativa e que dizem respeito não somente a todos os professores e professoras, mas também aos servidores públicos em geral. Bom programa para todos nós. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Nós convidamos você aqui hoje para poder tratar de um assunto de interesse dos servidores públicos. Mas antes, eu queria que você desse uma palavrinha para a gente sobre a derrota do projeto Escola Sem Partido. Na verdade, esse projeto que chama-se de Escola Sem Partido, na verdade é a lei da mordaça, né? Uma tentativa de tentar inviabilizar o trabalho dos professores em sala de aula, que é assegurado constitucionalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o direito dos professores da diversidade de concepção pedagógica. Ou seja, o professor ele precisa, na sala de aula, trazer para conhecimento dos estudantes todas as teorias, todas as visões de mundo que existem sobre um determinado conhecimento, um determinado assunto. Então, a lei da mordaça, que chamam de escola sem partido, mas na verdade não é esse o objetivo é de inviabilizar o trabalho docente, é muito grave a aprovação dessa lei, porque os professores poderiam estar sendo criminalizados pelo fato de exercer o seu trabalho em sala de aula, pelo fato de disponibilizar para os estudantes todos os conhecimentos que são indispensáveis para que eles possam ter uma vida plena, uma vida cidadã, né? Ou seja, aquela educação que o estudante vai compreender a sua realidade, vai entender por que as coisas acontecem, por que as coisas são do jeito que são, ela era uma tentativa de inviabilizar esse tipo de conhecimento. E por isso que, para nós, é uma grande vitória, né, essa não aprovação da lei, e isso é fruto da resistência do movimento sindical, do movimento social. Acho que a nossa Confederação Nacional, a CNTE, teve um trabalho importantíssimo dentro do Congresso Nacional, no diálogo com os deputados, para mostrar a gravidade que era esse projeto. Portanto, eu acho que é uma grande vitória da educação e dos educadores de Sergipe e do Brasil e dos estudantes como um todo. Com toda certeza. Agora vamos voltar para a pauta original. Eu falei lá no nosso jornal, TV Sintese, que você ia tratar de um assunto muito importante, os projetos que serão votados na Assembleia Legislativa e que estão cheios de problema e que dizem respeito à vida não só dos professores e professoras, mas também de todos os servidores públicos em geral. Primeiro, vamos falar sobre o projeto que permite a contratação de professores substitutos. Qual é o problema nesse projeto? Veja, o projeto ele prevê a possibilidade do Estado contratar professores da rede ou professores em contratos temporários para substituir professores em sala de aula que estão afastados por licença, maternidade, tratamento de saúde, mas também afastados por motivo de aposentadoria, por motivo de falecimento, ou de demissão, ou de exoneração. E que para nós é grave exatamente nesse sentido, um dos pontos, porque o professor que sai da escola para se aposentar, ou pelo fato de pedir exoneração, ou pelo fato de ser demitido por algum erro que cometa no seu trabalho, ali é vaga, ali tem que ter um concurso público, para que os jovens que estão na universidade concluindo a licenciatura possam acessar a rede estadual e não seja um processo de contratação temporária ad infinito. É, né? Diferente de uma licença, né? Como uma licença plena. Claro, uma licença maternidade, a professora está se afastando durante 6 meses, mas ela vai retornar para a sala de aula depois. Então, aí, nesse caso, cabe uma contratação de substituto para que os estudantes não fiquem sem o professor em sala de aula. Um outro problema no projeto, que nós estamos apresentando emenda, inclusive dialogando com o governo nesse sentido, é a questão do valor que será pago aos professores da rede estadual. Porque, primeiro, o Estado abre um edital para os professores da rede se inscrever para serem substitutos, quem pode, assim. Como seria o pagamento desses professores? Isso não estava claro no projeto. Então, nós estamos propondo emenda para deixar claro que o pagamento vai ser de acordo com o salário que eu ganho hoje. Ou seja, se eu pego minha carga horária, divido pelo salário que hoje eu recebo, eu vou ter minha hora-aula e, a partir daí, multiplico essa hora pelas horas que eu estou trabalhando enquanto substituto. Para nós isso é fundamental que seja assegurado para que o professor de fato seja valorizado, aquele que está substituindo o professor temporariamente, ele tem um salário digno para poder exercer a sua profissão com tranquilidade. Agora vamos falar sobre a revisão de pensão dos parentes dos servidores. Do que se trata e onde que está o problema nessa questão? O projeto ele prevê o seguinte,
ele dificulta a pensão para professores e para trabalhadores da saúde que têm direito a ter 2 vínculos públicos. Pelo projeto, esses servidores, eles só podem ter direito a uma pensão. Por exemplo, o professor... Mas ele tem 2 vínculos. Ele tem 2 vínculos. O servidor que tem 2 vínculos no Estado, se ele vier a falecer, ele tem 2 rendas. Quando ele vier a falecer, a sua família tem que continuar com as 2 rendas, porque senão a sua família vai reduzir 50%, metade da renda que ele tinha em vida, né? Então, para nós isso é muito grave. E vale lembrar que ele contribuiu. Ele contribuiu pelos 2 vínculos públicos, né? Então, isso para nós é gravíssimo, né? É inconstitucional na nossa avaliação. Se esse projeto, inclusive a professora Ivonete já teve contato com o secretário de Planejamento, colocando os problemas que tem esse projeto, e para nós é gravíssimo, que atinge professores e trabalhadores da saúde, que têm direito a ter 2 vínculos pela Constituição Federal, né? Então, na nossa avaliação, tem que ser assegurado as 2 pensões para a família do servidor que vier a falecer, porque isso é uma penalização para a família, né? Um outro problema no projeto é que ele prevê que, porventura, se o servidor ou a servidora que vier a falecer, se tiver 2 companheiros ou 2 companheiras, e os 2 ou as 2 reivindicar a pensão, que isso acontece, e a pensão vai ser suspensa para os 2, só vai ser paga depois que a justiça decidir quem tem direito. Para nós isso é grave. Para nós, a pensão tem que ser assegurada imediatamente, porque a família do servidor não pode... Se o servidor ou a servidora tem 2 famílias, precisa ser assegurada a pensão para as famílias dessas pessoas. Não há tempo para isso. Não há tempo para alimentação. Sim. É preciso que seja assegurado. Para nós isso é grave e que precisa ser corrigido esse problema. Não pode suspender a pensão das 2 famílias do servidor que veio a falecer, porque vai prejudicar as 2 famílias. Outro problema que o projeto trata é em relação à obrigatoriedade do servidor que veio a falecer, ele contribuir por 180 contribuição, senão ele perde o direito tanto à aposentadoria ou à família à pensão. Isso é uma regra que está prevista no regime geral de previdência, e isso é flagrantemente, na nossa avaliação, inconstitucional. Porque no regime próprio de previdência, no regime geral, só para que as pessoas compreendam, no regime geral de previdência, que é o INSS, o trabalhador ele pode se aposentar e continuar trabalhando. Sim. Isso é permitido por lei. Já no regime próprio, no serviço público, não é assim. Existe uma regra que tem um teto. Chegou numa determinada idade, que hoje é 70 anos, o servidor é obrigado a se aposentar. Não tem jeito, tem que se aposentar. É obrigatória a aposentadoria. Portanto, se, por exemplo, o servidor faz um concurso com 60 anos, com 50 anos, e ele não contribuiu por 180 contribuições, não fez 180 contribuições. Mas ele chegou na sua idade. Ele chegou nos 70, é obrigado a se aposentar. Ele simplesmente vai sair de serviço público sem aposentadoria. E se ele vier a falecer nos primeiros meses de servidor, a sua família vai ficar desassistida. Isso é um absurdo. Isso precisa ser alterado. Aliás, na nossa avaliação inconstitucional, tem que ser revisto, né? Tem que ser retirado do projeto, porque isso prejudica enormemente o servidor que vier a falecer, ou o servidor que fez concurso já tarde, entrou no serviço público e pode ter obrigado a sair sem a aposentadoria, né? E o quarto problema, então é um projeto complicado. Muito problemático. É muito problemático o projeto. O quarto problema é o seguinte: o governo prevê no projeto que, quando o servidor vem a falecer, por exemplo, ele tem 4 filhos, a pensão é dividida entre... O servidor tem a esposa e 4 filhos, então a pensão é dividida entre a esposa e os 4 filhos, né, rateado proporcionalmente. Se um dos filhos vem a falecer, ou a esposa vier a falecer, aquela pensão integralmente é redistribuída para os vivos. Sim. Para manter o padrão de vida da família. A regra hoje é esta. Inclusive, tem decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe assegurando esse direito, porque o Estado já quis mudar de forma arbitrária essa regra. Agora está tentando por lei.
O que o Estado está prevendo agora no projeto? Se alguém vier a falecer, simplesmente esse valor é suprimido da pensão. Não vai para ninguém. Não vai mais para ninguém. Ou seja, se a esposa que vier a falecer, os filhos vão ficar com metade da pensão. Da pensão, porque a outra metade é do cônjuge. Da esposa, exatamente, do cônjuge. Então, isso para nós é incondicional, porque já tem decisão do Tribunal de Justiça mostrando que não pode. A pensão ela tem que ser redistribuída integralmente para os vivos, porque isso mantém um padrão de vida da família. O servidor público, ele contribui com aquela segurança de que, se ele vier a falecer por qualquer problema, que a gente não está livre, né, do falecimento, a sua família esteja protegida, né, pela seguridade, pela previdência. Ou quando a gente se aposenta, tem a proteção também. O projeto como esse é aprovado do jeito que está, vai prejudicar enormemente muitos pensionistas. E caso seja aprovado, o Sintese vai, com certeza, entrar com ação judicial, porque esses problemas, na nossa avaliação, eles são inconstitucionais, né? Porque ele fere a Constituição, e fere um princípio que é básico, é o princípio da alimentação da família, que fica desprotegida diante do falecimento do servidor. Sim. Por último, não menos importante, vamos falar sobre o Profin. Eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que significa o Profin e qual que é o calcanhar de Aquiles desse projeto. Veja, o Profin é um programa de financiamento das escolas. Então, o governo do estado, ele manda dinheiro para as escolas, para que as escolas possam gastar na compra de material escolar, na compra de um bebedouro de água, conserto de uma porta, do banheiro. Ou seja, é um dinheiro que tem a finalidade de investir na escola de alguma forma. Mas pequenos reparos, compras de algumas questões de material de limpeza para as escolas, essas questões que a escola precisa do dia a dia. O governo está reconfigurando o programa, ou seja, inicialmente esse programa era dinheiro que vinha apenas uma fonte de financiamento da educação, que é chamado de MDE, que é Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. O governo está ampliando para outras fontes, para a Fundeb, para recursos federais, etc. Até aí a gente não vê problema, né? Qual é o grande problema do projeto que a gente está tentando também propor emendas a esse projeto? Primeiro, a questão da publicação das despesas. O projeto prevê que o governo vai publicar quanto repassou para as escolas. A gente entende que é preciso publicar no site do governo em que as escolas gastaram esse dinheiro, porque isso é uma prestação de conta à sociedade. É transparência. É uma transparência, ou seja, se o governo repassou 20 mil reais para uma determinada escola, esses 21 mil reais, o que a escola fez? O que comprou? Uma lista, uma tabela com que a escola gastou e os valores correspondentes. É uma forma de prestação de contas para a sociedade. Outra questão que a gente está solicitando no projeto é que também o Conselho Estadual do Fundeb possa acompanhar a prestação de contas, porque hoje não é prestado conta em lugar nenhum. As escolas prestam conta à Secretaria da Educação, ou seja, não tem nenhum tipo de controle social sobre esses recursos. E a gente entende que é importante ter um acompanhamento do Conselho do Fundeb, que tem a participação de diversos membros da sociedade, né? Outra questão que nós avaliamos como importante é que as escolas recebam recursos diante da sua proposta pedagógica. Ou seja, a escola tem um projeto importante que desenvolve todos os anos, é preciso que ela receba um maior aporte de recurso diante do seu projeto pedagógico que está sendo desenvolvido. E para nós isso é fundamental para que, de fato, as escolas possam desenvolver projeto e tenham um recurso do Estado para assegurar a compra dos materiais indispensáveis que os projetos que os professores desenvolvem. É final de ano, mas o servidor tem que estar atento. Tem que estar atento, especialmente senão essa lei da pensão aí, que pode prejudicar todos nós. Pois é. Então, Roberto, quero te agradecer muito por essa entrevista, por esclarecer aqui os servidores e os professores. Muito obrigada. À disposição. Quero agradecer a você também por mais um sábado com a gente. E no sábado que vem, a gente estará de volta, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau, pessoal. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.